Algumas regiões do país ficam com a programação local. Olá, chuva deixa Morros de Santos em estado de atenção. Acidente com ônibus deixa 5 passageiros feridos. Festa clandestina com mais de 150 pessoas é encerrada após monitoramento pelas redes sociais. Nova lei garante que teste de paternidade seja feito em parentes próximos do suposto pai. Desigualdade social. Mais de 4 milhões de estudantes não têm acesso à internet no Brasil. 95% deles são de escolas públicas. E no Dia Mundial da Criatividade, evento online reúne grandes ideias para serem compartilhadas. Estes são os destaques do SP Record. E a chuva não para na Baixada Santista. Inclusive, a Defesa Civil de Santos já colocou os morros da cidade em estado de atenção devido ao solo encharcado. Desde segunda-feira, já choveu 100,8 milímetros. O acumulado do mês é de 264,2 milímetros. Apesar desse volume de água, nas ruas de Santos não foram registrados pontos de alagamento. A previsão é que, a partir de amanhã, a chuva comece a dar uma trégua. Elas ficam com menos intensidade, mas os morros ainda continuam com risco de escorregamento de terra, porque demora um tempo para a situação voltar ao normal. Para quem precisar, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Uma pesquisa norte-americana aponta que jovens que tiveram Covid-19 têm apenas parte da proteção contra uma reinfecção. Na Baixada Santista, somente este ano, mais de 2.500 pessoas com idades entre 15 e 29 anos foram contaminadas. Basta uma voltinha pelas ruas para ver a confiança no rosto de quem está em plena juventude. Eles estão em idade ativa e circulam muitas vezes sem máscara, abrindo espaço para a contaminação do coronavírus. A Nathalie sabe bem o que é isso. A moradora de São Vicente encarou sintomas graves da doença. Um dos primeiros sintomas que eu percebi foi as narinas ressecadas. Logo após, eu tive sangramento nas narinas. Depois eu perdi o paladar, a minha saturação ficou muito baixa, perdi muito peso. A minha pressão subiu muito, ficou muito alta e teve uma madrugada que eu achei que eu não ia estar entre a gente, porque simplesmente minha boca ficou totalmente roxa e a falta de ar foi muito grande. A realidade que a Nathalie viveu vem se repetindo com mais frequência pelo mundo todo, principalmente pela crença de que nada vai acontecer. Mas não é bem assim. Um estudo recente divulgado pela revista Lancet, uma das mais importantes do meio científico, apontou que os jovens que já tiveram Covid não têm imunidade completa e podem ser reinfectados. A pesquisa foi feita com mais de 3 mil pessoas e concluiu que a geração de anticorpos para os jovens com até 29 anos não é suficiente. Por isso, é importante aplicar a vacina em todos, evitando reinfecções. No Brasil, especialistas reforçam essa necessidade. Os anticorpos podem ficar circulando por 3 a 6 meses, né? Foi detectado em alguns estudos, só que não se sabe da qualidade, se vai ser capaz de ter uma defesa adequada a essa nova variante, se vai ser suficiente para impedir o desenvolvimento da doença, se o número é suficiente. Então, pode acontecer a reinfecção por essas dúvidas que ainda estão sendo analisadas e investigadas, e por isso que a vacinação é recomendada, mesmo já tendo tido a doença. Só este ano, a Baixada Santista já acumula mais de 2.500 casos entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. A infectologista afirma ainda que o maior número de contágio neste público pode estar ligado ao trabalho. Eles são mais expostos, estão no mercado de trabalho, estão no transporte público e também tem aquela ideia, né, do jovem ele ter uma, como se diz assim, uma resposta melhor às infecções, né? E, às vezes demora para procurar o serviço de saúde por conta disso. Com uma doença que não respeita a idade, sexo ou classe social, o melhor a se fazer é se cuidar. Para o
os jovens, né, como para a população em geral, tem que respeitar as medidas de prevenção, que é o uso de máscara, o distanciamento social, higiene frequente das mãos, evitar as aglomerações, que a gente sempre vê, né, alguma reportagem de festas clandestinas, e é a população mais jovem que frequenta esses lugares, essas festas, e também na presença de sintomas, a febre, o sintoma respiratório, não esperar. Procurar o serviço de saúde por essa questão de eu aguento mais, e chega com um quadro respiratório, né, com o pulmão bem comprometido quando comparece ao serviço de saúde. Eu tenho 20 anos e sim, a gente pode pegar sim o Covid e ficar muito mal de saúde. Então não deixe de se cuidar, não deixe de tomar as devidas providências para poder você estar bem, porque saúde a gente só aprende que é importante quando a gente perde ela. Pois é, vale o exemplo, mas nem sempre isso é respeitado, né? Hoje teve flagrante de aglomeração na orla da praia em Santos. 25 jovens desrespeitaram as regras de distanciamento e estavam consumindo bebida alcoólica. Ao perceberem as viaturas da guarda, eles saíram do local. Mas 3 deles decidiram permanecer e foram multados em R$ 650 cada pelo consumo em via pública fora do horário permitido. No mais, o movimento na praia nesse feriado chuvoso foi tranquilo. Teve gente que aproveitou para fazer atividade física. O Misael Mainetti foi até lá conferir. O friozinho não espantou os moradores aqui na orla de Santos nesse feriado de quarta-feira. Eu e o cinegrafista Cleiton Gonçalves viemos conferir um pouco do movimento. Tem um leve sol, mas o clima mesmo é de chuva, com probabilidade de continuar essa garoa amanhã, probabilidade de 50%. Muitos moradores e talvez turistas decidiram aí fazer atividade física, vir para a orla, a maioria respeitando a recomendação de não haver aglomeração, muita gente com máscara e a gente sempre encontra quem não está respeitando as orientações da prefeitura. Nessa madrugada, a Guarda Municipal também dispersou uma aglomeração aqui no calçadão de Santos. O calçadão já está permitido, mas seguindo todas as regras, todas as orientações da prefeitura. O uso da máscara, álcool em gel e também não ter aglomeração. De Santos, Misael Mainetti. A Guarda Municipal interceptou festa clandestina em São José dos Campos. A Francine Padilha tem as informações. A festa acontecia em um salão no bairro Chácaras, São José. A prefeitura chegou até o local após realizar um monitoramento nas redes sociais. Foram encontradas 150 pessoas e 40 veículos. Os organizadores do evento foram multados em R$ 8.800 e os proprietários do salão em R$ 7.250 por descumprirem as regras determinadas pelo Plano São Paulo. Durante a ação foram apreendidos aparelhos de som e bebidas alcoólicas. As irregularidades constatadas foram aglomeração, perturbação do sossego público, falta de máscaras e realização de evento não autorizado. A população pode fazer denúncias através do 153 ou 190. Voltamos ao estúdio. Vamos ver agora como estão os dados da Covid-19 no Vale do Paraíba. Em janeiro, 26.944 pessoas testaram positivo e o número de casos chegou a 85.129. Em fevereiro, foram 18.491 infecções e o número subiu para 103.620. O mês de março registrou mais 20.246 casos e encerrou com 123.866 confirmações. Em abril, a região já registrou até agora mais 6.308 testes positivos, marca de 130.174 confirmações. Agora vamos ver o gráfico de mortes. Em janeiro, a doença fez 280 vítimas e o número de mortes chegou a 1.654. Em fevereiro, mais 302 pessoas morreram e o total subiu para 1.956. Em março, 341 pessoas morreram e a região atingiu a marca de 2.297 mortes.
Em abril, já são mais 275 vítimas e o total de óbitos chegou a 2.572. Agora vamos ver os números nas cidades com maiores registros de casos e mortes também. São José dos Campos com 58.966 casos e 1.138 mortes. Taubaté registra 27.911 casos com 454 óbitos. Jacareí tem 15.887 casos e 415 mortes. Pindamonhangaba está com 10.626 casos com 211 mortes. Guaratinguetá, 9.510 casos e 176 vítimas. Caçapava, 5.975 casos e 127 mortes. Já Lorena tem 4.881 casos e 144 mortes registradas pela Covid. Campos do Jordão já registra 4.004 casos com 101 mortes. Cruzeiro tem 4.291 casos e 128 mortes. E Tremembé, encerrando o nosso gráfico, 2.271 casos e 31 pessoas mortas pela Covid-19. Depois de semanas dramáticas, o Vale do Ribeira encontrou o chamado platô nas taxas das internações por conta da Covid-19. O problema é que mesmo que os índices estejam estáveis, ainda são muito altos. E o governo do estado faz um alerta. Não dá mais para abrir leitos de UTI. Entenda. Fim de março e começo de abril. Dias dramáticos para os moradores de cada uma das 15 cidades do Vale do Ribeira. Algumas prefeituras tiveram desabastecimento de cilindros de oxigênio, item necessário para o tratamento de pacientes com sintomas mais graves da Covid-19. Em registro, a maior cidade de toda a região, ao menos 3 pessoas morreram à espera por um leito de UTI. Hoje, pouco mais de 8 a cada 10 leitos de UTI estão ocupados. Índice mantido há alguns dias. O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado alerta: a quantidade atual de leitos de UTI chegou ao máximo. Mas ainda são altos e sofrem uma variação, né? Eles tiveram uma queda essa semana para 83%, depois subiram um pouquinho mais para 86%. Então, você vê que ainda tem uma pandemia presente no Vale do Ribeira e que vai impactando as pessoas. Portanto, momento de cautela ainda e de resguardo todo. Nós não vamos deixar faltar leito para ninguém. Quem lida com a questão diariamente também está preocupado. O diretor técnico em medicina da Secretaria de Saúde de Registro acompanha os dados de perto. Nós temos que levar em conta que nós estabilizamos num platô muito alto, com muitos casos ainda ocorrendo e a ocupação de leitos hospitalares num índice muito elevado. Você nunca teve menos que 93% de ocupação, sendo que na área privada, que tem apenas 5 leitos, aqui sempre foi 100%. Para ele, a população hoje precisa ter cuidado e paciência. As restrições, elas sempre têm um impacto. E esse impacto ele acaba produzindo resultados depois de 2 semanas, às vezes 3. O que ocorre no nosso caso específico, na região, é que nós estamos tendo transmissão sustentada em alguns pontos. E isso precisa ser combatido de forma regional. Tá? Se você levar em conta, por exemplo, que de todos os casos do nosso município, tá, que se levantou, que se positivou, tá, praticamente 80% são da própria cidade. Vale lembrar os cuidados de sempre: máscara e distanciamento. A toda a população do Vale do Ribeira, cautela, a necessidade de seguir com os cuidados fundamentais, utilização de máscaras, distanciamento social. Ainda não é um período para que a gente possa fazer o convívio como tínhamos antes, para que a gente possa ter uma abertura das coisas como tínhamos antes. Isso só vai se dar com a vacinação, com a imunização. Nesses bairros que têm sustentabilidade e que estão terminando de ser mapeados, levaremos a informação e a região tem que adotar isso, que precisam ter o distanciamento e usar as máscaras. Naquelas famílias que teve um caso, mesmo que dentro do seu vizinho, etc., não tenha ninguém, tem que usar a máscara e manter o distanciamento. Vamos agora atualizar os números da Covid-19 no Vale do Ribeira. Em janeiro, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 13.578,
Fevereiro teve um total de 17 mil infectados. Em março, a região teve 20.718 casos positivos, com 3.718 novas pessoas contaminadas. Já em abril, até o momento, são 2.121 pessoas registrando novos casos, totalizando 22.839 pessoas infectadas. Em relação ao número de óbitos, em janeiro, 59 pessoas morreram no Vale do Ribeira, totalizando 356 vidas perdidas para o coronavírus. Em fevereiro, na região, foram 53 mortes causadas pela doença e o total subiu para 409. Março somou 559 óbitos. Em abril, já são 112 novas mortes, totalizando 671 óbitos na região. Vamos conferir também os dados em algumas cidades do Vale do Ribeira. Registro tem 4.961 casos e 142 mortes. Já Iguape, 1.599 casos com 60 mortes registradas. Juquiá, 1.280 casos e 31 mortes. Cananéia registra 819 casos e 23 mortes. Ilha Comprida já tem 744 casos positivos e 29 vidas perdidas por causa da Covid. Lembrando que esses números não são só números, são vidas que se vão. Quem sobrevive à forma grave da Covid-19 pode ficar com algumas sequelas. Em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, um projeto foi criado para ajudar na reabilitação desses pacientes. Há um mês, Maria Cecília foi diagnosticada com Covid-19. Apesar dos sintomas intensos, ela não precisou ser internada. Eu estava assim, tossindo muito, espirrando e com dificuldade já para falar. Falava, começava a doer o peito e a minha voz ia sumindo. Após se curar da doença, as sequelas permaneceram, como as dificuldades para respirar. Começava a conversar e eu ficando ofegante, a minha voz ia sumindo e começava a faltar o ar, né? Aí, agora não, agora já estou normal, conversando normal. As sessões de fisioterapia são fundamentais para a reabilitação dos pacientes, que em boa parte dos casos apresentam algum tipo de sequela. Esses pacientes vão apresentar, pós o quadro de Covid, muitas vezes desconfortos respiratórios, um cansaço, após a recuperação da doença. Vão apresentar muitas vezes sequelas motoras, como fraqueza muscular, porque alguns ficaram muito tempo internados, Tem até déficit de memória, déficit de atenção. Em Cruzeiro, a prefeitura criou um projeto para atender quem passou por internação hospitalar. A ideia é acompanhar o paciente após o trauma provocado pela Covid. A gente começou a perceber que os pacientes que regressos de internação, principalmente, saíam com algumas sequelas, tanto psicológica, o trauma da internação, quanto motora, dificuldade na respiração e na fala também. Além das sessões de fisioterapia, o projeto também prevê um acompanhamento psicológico e de fonoaudiologia. Isso porque especialistas já identificaram que os pacientes também costumam apresentar quadros, por exemplo, de ansiedade. Já vem com uma falta de ar, e aí às vezes eles não sabem identificar a falta de ar pelo pós-Covid ou pela ansiedade. Então o meu foco vem sendo trabalhar nessa ansiedade, acolher um pouco essas emoções, aceitá-las. Eu passo um exercício, a gente disponibilizou uma cartilha com exercícios básicos, respiratórios e também para auxiliar nesse processo da ansiedade. A prefeitura entra em contato com os pacientes por telefone e especialistas identificam as necessidades. Todos os pacientes regressos de internação, tanto na Santa Casa quanto no nosso hospital de campanha, a gente realiza uma ligação, faz uma triagem, acolhe aquele paciente para entender qual que é a demanda e encaminhar para a especialidade. Para recuperar as funções respiratórias e motoras, os atendimentos acontecem na Escola Superior de Cruzeiro, com estudantes do último ano de fisioterapia. O paciente ele precisa passar por esse processo de reabilitação, principalmente cardiovascular, que a gente melhora o condicionamento, a gente melhora os exercícios, a função pulmonar, a capacidade pulmonar e também os aspectos motores que foram atingidos aí pela doença. Maria Cecília, que venceu a doença, agora cuida da saúde e aos poucos também se livra das sequelas.
É necessário, tanto é que todas as pessoas que eu conheço que teve Covid, eu aconselho a vir. Eu sempre estou convidando, gente, vai lá, vai fazer a fisioterapia, porque é ótimo. São Vicente altera local de sistema drive-thru de vacinação contra a Covid-19. O posto agora está funcionando dentro de um shopping no centro da cidade. A mudança, segundo a prefeitura, é para garantir praticidade e um melhor atendimento aos munícipes. A cidade vacina idosos com 65 anos ou mais e aqueles que já tinham agendado a segunda dose. Os idosos que vão tomar a vacina no sistema drive-thru podem subir com o carro pela rampa do estacionamento, na entrada pela rua José Bonifácio. Dá para ir até o piso G7. Já quem procura atendimento presencial pode deixar o carro no estacionamento e ir até o 3º piso. E a Prefeitura de Itanhaém tem um novo esquema de vacinação contra a Covid-19. A cidade estava com falta de doses e havia suspendido a imunização dos idosos que já estavam agendados. Mas hoje a situação se normalizou. Quem teve o agendamento adiado em 12 e 13 de abril pode comparecer ao posto volante de vacinação amanhã e sexta-feira para receber a primeira dose da vacina. O endereço do posto em Itanhaém é Rua Aécio Menuti, 281, no centro. Intervalo agora e você vai ver a seguir. Tribunal de Justiça prorroga processo disciplinar contra o desembargador Eduardo Siqueira. Ele responde por desacatar um guarda municipal na orla em Santos. Já já os detalhes. O que é importante